vamos dar início a mais uma aula da nossa unidade temática ginástica, certo? Então vamos lá, todo mundo preparadinho, concentrado. Em específico, o conteúdo dentro da ginástica que a gente está conhecendo nessas aulas é a ginástica rítmica. E para a aula de hoje, a gente vai conhecer os tipos de provas que eu tenho dentro de uma competição de ginástica, ok? E o intuito é compreender, conhecer as diferentes expressões corporais inseridas no universo da ginástica. Então, vamos lá. Orientação para essa nossa aula. A princípio, o que é importantíssimo é que a gente está utilizando a nossa apostila, o nosso material didático, certo? E é necessário que vocês façam a leitura desse material na página 2, ok? Então vamos lá, as provas da ginástica rítmica. A princípio, eu tenho que entender primeiro que essa prova ela é praticada no espaço apropriado e que de regra oficial ele vai medir 13 por 13, mas ele também pode ser apreciado, realizado em qualquer quadra ou sala ampla, mas eu tenho que ter em consideração princípios que preservem a segurança dos praticantes, certo? Enquanto as provas elas podem ser realizadas de dois tipos, eu tenho as provas individuais, que é quando o praticante compete sozinho, e eu tenho em conjunto, quando eu tenho 5 ginastas formando uma equipe que vai competir com outros conjuntos, certo? Então, esses são os dois tipos de prova de competição que eu vou ter dentro da ginástica rítmica, certo? Então, enfatizem bem isso. Eu tenho as provas individuais e em conjunto. Então, vamos lá conhecer as provas individuais. Nas provas individuais, a ginasta ela vai apresentar uma série com o aparelho. E essa apresentação ela vai ter uma duração de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30. Na ginástica rítmica, as atletas competem com 5 aparelhos. Bora lá lembrar? Eu tenho a corda, eu tenho a bola, eu tenho as massas, eu tenho a fita e eu tenho o arco. A gente já conheceu nas aulas anteriores esses 5 aparelhos. Contudo, em um espaço de 2 em 2 anos, um é deixado de fora, o que gera uma rotação, um rodízio. Marcado sempre pela ausência de um aparelho diferente. Na competição individual, as atletas apresentam 4 rotinas diferentes, uma para cada aparelho. Então, a cada 4 anos, um aparelho não participa da competição, por exemplo. Eu posso ter ali um sorteio em que fica definido que em competição X eu não vou ter o aparelho arco, eu não vou ter o aparelho massas, ok? Então vamos lá conhecer as provas realizadas em conjunto. Conjunto. Quando as ginastas se apresentam em equipe, as séries compõem de uma série com 5 aparelhos iguais. Então, eu tenho 5 ginastas e elas podem se apresentar com 5 aparelhos iguais. Por exemplo, 5 fitas em uma série ou com uma série de 2 aparelhos diferentes na proporção de 3 para 2. Por exemplo, 3 bolas e 2 arcos, selecionados previamente pela competição. As séries são compostas de 5 ginastas oficiais e uma reserva,
e tem duração de 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30. Bora lá resolver isso, entender melhor isso. Quando eu tenho as provas em conjunto, elas vão se dar de duas formas. Em um primeiro momento, essas 5 ginastas vão se apresentar utilizando os mesmos aparelhos. Em outro momento, não, elas vão utilizar aparelhos diferentes e a gente vai conhecer isso um pouquinho mais à frente, ok? Então, bora lá. Na apresentação de grupo, são duas das apresentações. Na primeira, as 5 ginásticas utilizam 5 aparelhos idênticos, enquanto na segunda, apresentam-se com 2 aparelhos distintos, na disposição de 2 mais 3. Então, ó, bora entender isso de vez. Aqui na primeira imagem, a gente percebe que as ginastas estão usando as massas e todas elas estão usando o mesmo elemento, o mesmo aparelho, que é as massas, certo? Mas na segunda imagem eu percebo que eu tenho a utilização de 3 fitas e de 2 arcos. Então, a competição por grupo, né, em conjunto, ela vai ter essa característica. Eu tenho o primeiro momento em que as 5 ginastas vão utilizar os mesmos aparelhos, e eu tenho outro momento em que elas vão utilizar aparelhos diferentes, mas sempre nessa quantidade, 2 e 3. Por exemplo, 2 bolas e 3 fitas, 3 arcos e 2 bolas. Elas não podem misturar, por exemplo, ser uma bola, uma fita, um arco, não. Tem que ser 2 aparelhos e distribuídos assim. 3 ginastas com um tipo de aparelho e 2 ginastas com mais 2 tipos de aparelho, totalizando ali 5, ok? As notas, vamos lá entender. As notas são avaliadas por um grupo de 4 árbitros, que avaliam o valor da dificuldade do exercício. O júri de execução, então, avalia as faltas técnicas e artísticas. Então, eu vou ter árbitros que eles vão se preocupar com o grau de dificuldade de cada movimento, porque eu tenho movimentos que são mais simples que outros. Mas aí eu também vou ter árbitros que eles vão se preocupar com as faltas técnicas, por exemplo, com o escorregão, ou com o joelho que não ficou estendido como deveria, ou com um braço que não ficou elevado como deveria. Esses pequenos detalhes da plasticidade, da beleza do movimento acaba sendo analisado. Ou, por exemplo, ela jogou a fita e não conseguiu, fez um rolamento e não conseguiu pegar a fita mais lá à frente. Então, tudo isso são faltas técnicas, tá bom? Principais competições dentro da ginástica rítmica. Eu tenho os Jogos Olímpicos. Então, a ginástica rítmica, ela é uma modalidade olímpica. Eu tenho o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que ele é realizado desde 1963, exceto no ano de 2000, que ele não foi realizado porque ele coincidiu com a data dos Jogos Olímpicos, certo? Eu tenho a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que ele é realizado por temporada, é dividido em etapas, né, durante o ano inteiro. E eu tenho os Jogos Mundiais de Ginástica Rítmica, para a gente ver ali a dimensão da ginástica rítmica no cenário, né, de competições. E ela tem esse status de ser uma modalidade olímpica, certo? Então, agora Do eu separei México. algumas pequenas Cuca apresentações para a Viegas tá gente ter em ligadinho mente essa aqui na questão Record das News. provas. Então, eu separei aqui um pequeno vídeo de uma Cuca falando apresentação que o da Brasil ginástica merecia a vitória no arco, individual né? em que ela está usando o aparelho Prata e DOF. bronze. Vamos ver? Cuca dizendo que o Brasil foi melhor que as americanas. Tiziana Bittencourt. E agora, no solo, Laura Zeng, outra norte-americana.
Laura Zeng, dos Estados Unidos. Apresentação com a bola, você curtindo a ginástica rítmica, com exclusividade na Record News. A Laura Zeng, que foi medalha de ouro na prova do individual geral, ela tem apenas 15 anos, Marquinhos. 1,57 m, foi medalha de bronze também no individual geral, nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanquim, no ano passado. Também foi campeã pan-americana júnior em 2014, no individual geral, nas bolas, no arco, perdão. Uma ginasta que tem muito potencial pela frente, a Laura Zeng. Daqui a pouco a brasileira, a Angélica Vitinski, que já foi bronze nesta manhã, faturou com o arco a medalha de bronze para o Brasil. Antes da Angélica, teremos uma mexicana, a Carla Arnal. Denise Ferro, coisa linda essa ginástica rítmica. Então a gente assistiu o Brasil todo curtindo a ginástica rítmica, né, com exclusividade na Record News. Olha as meninas. E agora a gente vai assistir uma apresentação conjunto brasileiro conjunto, no solo, e utilizando o mesmo aparelho, que é a fita. Vamos acompanhar. Então vamos lá assistir, prestar atenção em coisas que a gente já viu, como movimentos, como o aparelho que está sendo utilizado. Então, em conjunto, a gente viu que eu tenho dois momentos. Eu tenho um momento que elas se apresentam utilizando o mesmo aparelho, eu tenho um segundo momento em que elas utilizam aparelhos diferentes. Vamos observar aqui utilizando o mesmo aparelho. It's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Scorpions, Still Loving You. O conjunto brasileiro com as fitas concorrendo à medalha nessa disputa da ginástica rítmica. Linda a apresentação do conjunto brasileiro. Olha só, a bandeira do Brasil também nas arquibancadas. Muita simpatia das garotas, a Morgana Gmack, a Daiane Amaral, a Débora Emanuele. Aí o time brasileiro. Beatriz Pomini.
Bom, corrigindo aqui, a Beatriz Pomini no time, Eliane Sampaio, Franciele Machado, Gabriele Silva, Isadora Magalhães. Também faz parte do time a Maíra Guimac. Aí o conjunto brasileiro. Bela apresentação, agora a expectativa quanto à nota. Alice Tavares Santos, força meninas. Estamos torcendo por vocês, a Caroline, Arlete. Valeu por passarem a ginástica rítmica, melhor esporte. Tá aí a Carolina Arlete, valeu Carolina. Atenção, atenção para a nota, hein? Olha só, hein? Que maravilha! Ah, 15 mil. Pela comemoração. Olha, no mínimo a prata. No mínimo a prata para o conjunto brasileiro. Beatriz Pomini, Eliane Sampaio, Franciele Machado, Gabriele Silva, Isadora Magalhães, a Maíra Guimac. A gente tem a técnica Camila Ferezinha, a coreógrafa, a Bruna Martins. Que maravilha de apresentação, foi realmente linda. Exuberante a apresentação do conjunto brasileiro. Olha a emoção das meninas. Então a gente viu lá elas Preparação das utilizando o mesmo brasileiras. aparelho que foi a FIFA. Atuais medalhistas de Esse ouro agora a do gente vai ver PAN. outra Nesta prova apresentação em tiveram a grupo, melhor nota, elas 16.800. utilizando aparelhos diferentes na proporção de 3 e 2. Brasil certo? indo com a Daiane Então, Amaral, eu vou ter Morgana aqui a Macho, utilização do Emanuele arco Lima, e das massas, Jéssica certo? Maier, Então bora lá perceber como Ana isso Paula funciona, como é que vai ser essa apresentação. É o Brasil tentando o ouro em Toronto. Linda apresentação do Brasil. Que maravilha! As meninas brasileiras arrebataram o público aqui no Canadá. Fone de samba.
Foram com Tico-Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu, música imortalizada por Carmen Miranda. E o ritmo incrível das meninas do Brasil. Muito bem dirigidas aí pela Camila Ferezin. Tá aí a Camila, que também como atleta conquistou medalha de ouro no PAN. Ela fez parte do time de Winnipeg em 99. A alegria das brasileiras, retomadas precisas e principalmente muita alegria. E a vibração delas com a conquista do ouro. 30.233. Ouro para o Brasil. Prata para os Estados Unidos. Bronze para Cuba. Festa brasileira no Coliseu de Toronto. Que emoção, que empolgação da técnica Camila Ferezin, ex-atleta, que conduziu essa equipe aí ao título dos Jogos Pan-Americanos. Elas dominam o conjunto nas Américas. Tayane Amaral, Morgana Guimarães, Emanuele Lima, Jéssica Maier, Ana Paula Ribeiro e a Beatriz Fomini. Contempladas aí com o ouro do PAN. E com um arranjo muito brasileiro, né? Foi muito bacana a apresentação dessas meninas que estarão em ação nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Que empolgação. Será que dá para ouvir? Linda manifestação das meninas aí da ginástica rítmica da GR. Primeiro pódio da GR aqui em Toronto e logo de ouro. E o momento que a nota foi anunciada, a vibração de todas. Emocionante. Ouro para o Brasil, prata para os Estados Unidos, bronze para Cuba. Parabéns às meninas do Brasil. O PAN não para aqui na Record. Daqui a pouco tem mais Brasil. Tem vôlei. Toronto. Tô na Record. Bom, gente, então é isso, né? A gente conheceu as provas da ginástica rítmica, que são individuais e em conjunto. Conhecemos a particularidade que existe na realização das competições em conjunto. Então é isso, até mais, bons estudos, tudo de bom para vocês e eu vou ficando por aqui. Tchauzinho. A sua aula continua no próximo vídeo.